Um idoso de 61 anos acabou sendo preso suspeito de estuprar uma menina de 14 anos. E isso aconteceu aqui no Agreste, Palmeira dos Índios. Isso aconteceu aqui nessa zona rural também de Palmeira. Ele foi contido por moradores depois da vítima pedir ajuda e, em seguida, foi preso em flagrante. Os casos de estupro têm se tornado frequentes aqui no estado. E, aliás, esse é o assunto de hoje, do Explica Pra Gente, que está no ar. Por que nós vamos trazer esse assunto aqui? Porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente traz aqui as informações com a doutora Júlia, que todas as sextas-feiras está sempre aqui conosco, me parece que os casos vão ficando cada vez mais recorrentes, né? As pessoas perderam completamente o respeito, principalmente os marmanjos aí, não respeitando a pureza dos adolescentes e das crianças. Doutora Júlia, primeiro estava com uma saudade grande, seja bem-vinda aqui nessa sexta-feira linda. Muito obrigada. Vamos falar desse assunto mais uma vez. Eu queria um dia que a gente não tivesse mais como falar disso, porque todo mundo tivesse conscientizado. O que tem acontecido? Ele tem 61 anos, esse senhor, né? Já sabe muito bem o que deve fazer e se aproveitou para agarrar essa garota de 14 anos. E não é o primeiro caso, já falamos vários aqui, né, no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É uma realidade aqui em Alagoas que a gente fica muito triste, mas que precisa bater na tecla e tem funcionado bater. Você vê que o último caso que aconteceu lá em Tapera também, da mulher que foi assassinada, ela deixou um vídeo e nesse vídeo que ela deixou uma mensagem e funcionou. Porque esse ano em Tapera, até ela ser assassinada, só existiam 3 denúncias de violência doméstica. E depois disso, e da grande repercussão, aumentaram para mais de 15. Então, cresceu muito e a denúncia é importante. Eu sei, inclusive, que existem outras meninas que estão em casa sofrendo abuso, na maioria deles praticados por pai, por padrasto, por irmão. Em 70% acontece dentro da própria casa e estão com medo de denunciar e de falar. Por isso a importância de a gente vir aqui dizer para você que, por exemplo, uma menina de menor de 14 anos, mesmo que ela queira ter a relação afetiva com esse rapaz ou com qualquer pessoa que seja, homem ou mulher, essa pessoa estará cometendo um estupro e a pena é grave, pode chegar até 15 anos de cadeia. Então é necessário que a gente esteja aqui batendo forte. E tem esse estupro que é o voluntário, digamos assim, a gente chama de estupro de vulnerável, mas tem o estupro tradicional, que é quando uma pessoa é pega à força, ou então através de ameaça. Nesse contexto, a pena, dependendo do dano, pode chegar até 30 anos de cadeia, se depende do que acontecer nesse processo e o malefício que ele causar à vítima. Então, denuncie, não se cale. Falamos, mas vou falar novamente. Aconteceu com você há quanto tempo? Porque o prazo de 20 anos só vai começar a contar quando você completar a maioridade, ou seja, depois dos 18 anos. Talvez você tenha sido vítima de violência e ainda dê tempo de denunciar. Não só para salvar você, mas para salvar outras meninas vítimas de violência, como essa menina muito fez. Ela salvou não só a vida dela, mas salvou outras garotas que provavelmente já vinham sendo vítimas de violência e ele foi preso. Doutora Júlia, a gente sempre fala da nossa legislação que ainda é muito branda para alguns crimes, principalmente esses crimes de abuso sexual, que eu acho que é terrível, uma invasão de privacidade, principalmente quando se fala em crianças e adolescentes. E a senhora toca nesse assunto que é muito importante, as pessoas não entendem. Não, ela tinha 14 anos, ela tinha 13 anos, já era uma adolescente. Até, mesmo que seja que ela consinta, mesmo que ela queira, ela se apaixonou por mim e aí tiveram relações sexuais, mesmo assim, se houver uma denúncia, ele vai preso por estupro, é isso? Exatamente. Mais comum do que imaginamos. O que é que acontece? Ele começa a seduzir a menina, a conversar e ela cria uma relação afetiva. Eu já vi mãe expulsar a filha de casa com 12 anos porque dizia que ela vestia o short para seduzir o companheiro. E não interessa. Ela pode ter o corpo de uma mulher, ela pode já ter tido relação sexual anterior à dele, mas se ele praticar qualquer ato libidinoso e ela tiver menos de 14 anos, se ela tiver 13 anos, 11 meses e 28 dias, ele ainda estará cometendo estupro de vulnerável, que apenas chega a 15 anos. Então, a gente tem que ter, nesse período, a educação. A legislação entende que uma menina de 13 anos,
antes dos 14 anos ainda não tem discernimento, ela não tem noção, e é verdade, ela não tem noção do que é o bom para ela ou o ruim para ela. Então, nesse contexto, há uma responsabilidade, inclusive, dos responsáveis, pai, mãe, avô que cria a criança e permite que essa criança se relacione como se mulher ou homem fosse. Porque a gente fala em violência contra a mulher, mas também tem acontecido muito, e de forma muito mais silenciosa, meninos sendo vítima de violência sexual, meninos sendo vítima de estupro. Tem menos de 14 anos, é menino, mas está tendo relação sexual, tenha certeza que a pessoa que está tendo relação sexual com ele vai responder também por estupro de vulnerável. Doutora Júlia, a senhora toca também no outro assunto que a gente quer continuar, que essa chama fique aqui como prestação de serviço. Pessoas que foram abusadas quando eram crianças ou adolescentes, por medo, por se sentirem inseguras, por não terem um apoio, enfim, não vem ao caso. Ao maior de idade, nós já tivemos casos, inclusive, que a senhora acompanha e muitos mais. Essas pessoas, então, tomaram essa iniciativa e falaram assim, eu não suporto mais, eu preciso colocar essa boca no trombone, eu preciso que ele seja punido, porque eu estou vendo que ele está abusando de outras pessoas. Então, esse tempo conta a partir dos 21 anos, é isso em diante? A partir dos 18 anos, Wilson. Uma forma de dizer assim, bom, a partir de agora ela pode ter voz ativa para poder buscar, então, os seus direitos sem precisar de ninguém, é isso? E perfeitamente. Como muitas coisas só acontecem a partir dos 18 anos, você não pode simplesmente ir para um cartório e se casar sem uma autorização. Você não pode abrir uma empresa se você é menor de 18 anos sem a autorização dos seus pais. Acontece que muitas crianças e adolescentes eram silenciados por todos os fatos que você falou. Muitas vezes porque o seu agressor é o seu responsável. Então, a partir do momento que ele cria 18 anos, ele tem poder para falar sobre ele. E falar sobre ele é o quê? É também formalizar sua denúncia. Então, a legislação recentemente foi modificada para que o prazo para a gente denunciar o estupro só comece a contar a partir da maioridade, que é os 18. Maravilha, que bom. Por isso que é importantíssimo esse bate-papo que a gente tem sempre com a doutora Júlia aqui, porque a gente está trazendo prestação de serviço e dando informação. A pessoa bem informada, consequentemente, ela vai buscar os seus direitos, não vai deixar que continue sendo abusada ou ameaçada em silêncio. Não se cale. E quem estiver também próximo, né, doutora Júlia, a senhora sempre diz isso, é importante que você também não se cale e denuncie, anonimamente ou também, se quiser, também se expor, se quiser, para evitar que outras crianças sejam vítimas ou adolescentes, também bote a boca no trombone. É um direito nosso, um direito cívico de todos nós. Importante. Isso, Wilson. E ficar atento também através das redes sociais. Hoje as crianças estão tendo livre acesso a telefone, smartphone, então consegue ter vínculos, inclusive com pessoas que não conhecem. E tem o chamado estupro virtual também. Perfeito, Wilson. É exatamente isso. Infelizmente, a mãe antigamente achava que o seu filho estava em risco quando estava na rua. Então ela colocou dentro do quarto a criança e achou que dentro do quarto ela estaria protegida. Mas tem crianças sendo ameaçadas através das redes sociais. Tem mulheres, já que não são mais crianças, que estão sendo ameaçadas através da rede social para praticar um ato libidinoso. E isso também pode ser intitulado como estupro. Se você está sendo ameaçada para produzir um material, para satisfazer a lasciva de alguém, essa pessoa também deve ser processada, denunciada e condenada. Muito bem, doutora Júlia, eu quero agradecer mais uma vez, viu? Beijo grande, bom tê-la aqui mais, Wilson, ter Lu de volta também. Fiquei feliz que você teve umas férias dessa vez, mas a gente sente sua falta. Também. Beijo grande, sucesso e continue sendo essa guerreira, viu? Tá fitness, slim, magra, casar magra. Você é linda de todo jeito, saiba disso. Muito bem. Obrigado. Doutora Júlia Nunes, um beijo grande, bom final de semana para você, doutora Júlia. Muito bem, quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia, está aqui, ó, @JuliaNunes, _mulher. Pode também, inclusive, até sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente. Também, se quiser trazer informações ou buscar ajuda, também ela está aqui à sua disposição, tá bom? Tá, é prestação de serviço pura aqui no nosso Explica Pra Gente, tá bom? Muito bem.